Então, boa tarde. Esse é o nosso algoritmo Perceptron. Ele tem como entrada o X, que aqui representa os dados de entrada, os features, Y, os rótulos, os valores desejados, o learning rate, taxa de aprendizado e a quantidade de épocas. Inicialmente, a gente tem o número de amostras, linhas em X, e os features, que é o número de características, que é as colunas em X. Então, a gente inicializa os pesos e também o bias com zero. Após isso, a gente faz o loop de épocas, né, as iterações sobre os dados, imprime qual época está sendo executada e o loop sobre as amostras dos dados. E aí, em seguida, a gente tem um cálculo, né, da saída linear, que é a soma dos pesos multiplicados pelas entradas mais o bias. Se a saída linear ela for maior que zero, a previsão é 1. Caso contrário, é zero. Em seguida, a gente calcula o erro, né, que é a diferença entre o valor esperado e o valor previsto. Ajusta os pesos com base no erro e também na taxa de aprendizado. Em seguida, aqui são só impressões, né, que a gente vai imprimir no progresso do treinamento de cada amostra. Então, o que que retorna essa função? Essa função ela retorna os pesos e o bias após o treinamento. Em seguida, a gente tem a função predict, a gente tem como entrada o X, que são os dados de entrada para fazer as previsões, os features, os weights, os pesos aprendidos para o precepto, e o bias, que é o bias aprendido pelo o preceptor. E aí, em seguida, a gente faz calcula a saída linear para todas as amostras, e para cada saída linear calculada, a previsão é 1 se a saída for maior que zero, caso contrário, zero. E retorna, né, as previsões feitas pelo modelo. Lembrando que o bias aqui já é um bias já aprendido. Em seguida, faz o treinamento e previsão para a função end, onde x são os dados de entrada para a função end e y_end é a saída desejada para a função. Em seguida, só imprime, né, a mensagem indicando o início do treinamento. Aqui a gente faz os print, né, da tabela verdade end. Aqui também, da mesma forma, a gente faz o treinamento de previsões para funções O e em seguida imprime também, né, essa tabela. Bom, agora dando continuidade falando sobre o MLP, primeiro a gente realiza a importação das bibliotecas necessárias, logo após a gente faz o download do dataset com base no arquivo JSON do Kaggle, e logo após o download do dataset, a gente realiza o carregamento dos dados, na qual a gente carrega o CSV, verifica também as primeiras linhas do dataset, informações gerais, incluindo estatísticas de variáveis numéricas e estatísticas de variáveis categóricas, como é mostrado aí. Logo em seguida, é realizado o pré-processamento dos dados, na qual a gente realiza o tratamento de dados nulos e remove também linhas com valores faltantes. Logo após é feita essa separação das features numéricas e categóricas e realizada a codificação para categorias. Logo em seguida a gente codifica também a label alvo, que é a encome, e separa as features das labels. É feito também a parte da normalização dos dados e dividido o conjunto de treino e teste. E após isso a gente só faz o convertimento, né, para tensores do PyTorch e os data loaders. A arquitetura MLP aqui, a gente tem três funções lineares, duas camadas ReLU e duas camadas de dropout, e uma função de ativação sigmod. E também a gente tem um método de forhash, que define também a propagação dos dados pela rede. E aí a gente só analisa o instanciamento do modelo e também a questão do dispositivo GPU ou CPU. Bom, aqui a gente tem a parte do treinamento da rede neural, onde a gente vai definir a função de perda, a gente vai definir o otimizador, que é para atualizar os pesos, a gente vai iniciar o TensorBoard para visualizar os logs, a gente vai ter a quantidade de épocas e também um loop, que é o principal, onde ele vai colocar o modelo em modo de treinamento. E dentro desse loop principal, vai ter outro loop que ele vai iterar sobre os lotes de dados do conjunto de treinamento e ele vai fazer aqui alguns tratamentos, como, por exemplo, mover entradas para a GPU ou CPU, também ele vai zerar os gradientes, ele vai fazer previsões do modelo e, por fim, aqui, quando ele passa por todas essas partes, ele vai calcular a perda da média e a acurácia da época. Ele também registra os valores de perda e acurácia no TensorBoard. Na avaliação do conjunto de teste, né, ele vai colocar o modelo em modo de avaliação
e ele vai fazer aqui, né, ele desativa o cálculo de gradientes para economizar memória e acelerar a interferência. Então, ele faz todo um passo a passo aqui, né, que ele move os dados de teste para o mesmo dispositivo, ele faz a interferência, né, que é as previsões, ele converte saída, calcular a acurácia, a matriz de confusão, e no fim aqui ele faz os prints, né, ele vai imprimir os resultados. Na parte de visualização do TensorBoard, a gente percebe que tem dois gráficos. O primeiro gráfico é relacionado à questão da acurácia no treinamento, na qual a gente visualiza, né, que a partir da quantidade de épocas a acurácia foi aumentando. Isso vale também para a questão do loss, só que conforme a quantidade de épocas ia passando, o loss ia diminuindo na etapa de treinamento.